Olá, eu sou Lilian Abreu e o programa Meu Brasil de hoje veio conhecer o Mosteiro Trapista em Campo do Tenente, Paraná. Estou aqui com o irmão Mateus e o irmão Gregório, muito obrigado por receber a nossa equipe. Eles vão contar um pouco sobre a história do mosteiro para nós. Eu queria saber o que é o Mosteiro Trapista e o propósito dele. Qual é o propósito dele aqui? A tradição monástica, a vida monástica, não é um patrimônio simplesmente do cristianismo, tá? É um patrimônio da humanidade, né? Então, mesmo antes do verbo se fazer carne, né, de Cristo encarnar, já existia a vida monástica. Então, a gente compreende que a vida monástica ela nasce de um desejo próprio do ser humano, que é buscar a Deus. O mosteiro, uma imagem que eu gosto muito, que é do Papa Bento XVI, o mosteiro seriam os pulmões da igreja, né? Então, assim como um padre diocesano, um pai de família, vamos estar lá no mundo, né, tentando com a sua vida anunciar o Evangelho, nós estamos ocultos, né? Então, mas de alguma forma estamos tendo uma fecundidade na vida da igreja, né? Então o mosteiro nasce disso, realmente um desejo de buscar a Deus, né? E de alguma forma isso se comunica para todo o corpo da igreja. Nós não temos um apostolado direto, né? Não temos catequese, sacramentos, mas a gente acredita que a nossa vida comunica graças para todas as pessoas também. E que nós recebemos graças dos outros. Né? Nós não fabricamos monges, né? Nós recebemos as pessoas das famílias. Né? Então tem uma ligação. Essa relação da vocação. A pessoa, ela vem para ela poder, vamos dizer assim, saber que é isso que ela quer para a vida dela? Ou ela tem que estudar para poder ser um monge? Não há necessidade de estudo, né? Vocação, como toda vocação, ela tem algo... A experiência de vocês. A nossa experiência? Bom, na verdade, pelo menos a minha experiência... Eu sou alguém que, assim, sou um convertido, né? Vim para a igreja, para a fé cristã, na vida adulta, né? Então, eu fui salvo, assim, né? Eu fui atraído. Não foi tanto algo que eu estava procurando conscientemente, mas a própria providência, né? Os acontecimentos de Deus foram me atraindo. Hoje eu vejo duas coisas. Uma, que eu sempre buscava a Deus e sempre buscava um lugar em que eu poderia viver essa busca de maneira intensa e focada, né? Isso sempre existiu em mim, só que de maneira que eu não conseguia entender. Você não percebia? Não percebia. Fica aquela... Tá faltando alguma coisa. Fica aquela busca, aquele desejo, mas você não consegue encontrar. Como a vida acontece, a gente vai tentando se colocar no mundo, né, fazer escolhas e tal. Então, nesse sentido, sempre houve, né? Mas quando vem a resposta, isso é uma graça de Deus, né? Não é algo que a gente prepara, embora a gente se dispõe para colher essa... Há um momento, assim, né? Há um momento. E eu acredito, sinceramente, que a nossa vocação monástica tem a ver com isso, um desejo já inscrito, que a gente carrega com a gente desde sempre, mas há uma série de acontecimentos, todo um preparativo à nossa história pessoal, que chega um momento que a gente tem um clique e a gente sabe, bom, é esse caminho. É esse o caminho. A vida não vai ser mais a mesma. E a vivência? Como é o nosso dia a dia? Bom, como o irmão Mateus falou, né? E o mosteiro ele tem a ver com esse desejo de todas as pessoas da busca de Deus. O que, como instituição, como espaço, a gente tenta criar um contexto em que se possa viver essa busca de maneira melhor e mais contínua, né? Então, a nossa vida, ela é vivida num clima de tentar estar sempre na presença de Deus. Para ajudar essa busca, nós temos um dia bem organizado, com momentos de oração em comum, né? Na igreja nós temos 7 momentos juntos como comunidade. E esses momentos de oração na igreja e tudo são intercalados com o tempo de trabalho, com o tempo de descanso, com o tempo de encontro com os irmãos e tudo, né? E então eu diria assim, a nossa vivência basicamente é essa. É uma vida bem disciplinada, né? Com alguns momentos de oração em comum, mas para ajudar
essa meta, né, de estar sempre na presença de Deus. Sempre na presença de Deus. Então, momentos de oração intercalados com trabalho, com estudo, com momentos fraternos, né, almoço. É uma comunidade, vocês vivem uma comunidade e vocês produzem aqui, ou como que funciona a relação de viver mesmo aqui dentro? Vem alguma coisa de fora? O mosteiro, a ideia do mosteiro é que ele seja autossustentável, né? Mas todas as nossas atividades estão a serviço do fim da vida, né? Que é a busca de Deus. Então, quando tem uma fundação, geralmente vem um recurso de outra casa. Nosso mosteiro é uma fundação norte-americana, então os recursos vieram de Nova York, né? O mosteiro de Genesee. Então, no início do mosteiro, que é bem embrionário, depende totalmente da casa fundadora. A ideia é que, aos poucos, esse mosteiro vai se tornando independente, né? Até tem as escalas, né, prioradas, então, mas todo o trabalho é justamente nesse sentido. Primeiro porque o homem precisa, o homem e a mulher precisam do trabalho. O trabalho é uma dignidade, né? As nossas constituições falam, a gente participa da criação divina, né? A gente se une a toda a multidão dos que trabalham. Às vezes acham que os monges não fazem nada, assim, né? Ficam só sentados, lendo. Não, tem muito trabalho, tem muito trabalho. Mas a ideia é isso, assim, que para a gente se sustentar, dentro do possível até ajudar outras pessoas, né? Solidariedade com os mais pobres, mas o trabalho não pode ocupar um espaço excessivo na nossa vida, né? Então, tanto a lojinha, todas essas coisas, assim, tudo funciona, tem que estar a serviço do nosso fim, senão pode descaracterizar, né? Só a questão ideia do mosteiro ser autossustentável, só esclarecer que não é no sentido de que a gente produz o que a gente come na mesa. Às vezes as pessoas confundem, né? Não. Falam assim, não, vocês comem só alface, tudo. Não é nisso. É autossustentável no sentido de recursos. Nós temos trabalhos e fontes de produção que geram os recursos para pagar as nossas contas, para sustentar os irmãos, pagar a formação. Tem que ser comercializada. É que tem comunidades que vivem da divina providência, por exemplo, esperam doações, assim, não, o mosteiro não... E não é o nosso carisma. Não é o nosso carisma. Existem outros carismas, né, em que não. Até na história da igreja fala-se das ordens mendicantes que vivem de doação. Nós recebemos ajuda das pessoas que gostam muito da gente. Aceitamos. Aceitamos ajuda. Mas, assim, na nossa ordem, o foco é que cada comunidade haja essa maturidade humana de ser capaz de sustentar as suas necessidades a partir do trabalho. É claro que isso, para o contexto monástico, é um desafio hoje, porque a ideia do trabalho na espiritualidade monástica, ela tem a ver com essa questão do sustento, mas também ela entra como um elemento de equilíbrio na nossa vida. Que eu falei que a nossa vida ela é bem focada, né? Ela é bem focada. A nossa meta é a busca de Deus, estar na presença de Deus. É claro que... Não somos anjos, não somos anjos. E o trabalho manual, o trabalho braçal, ele entrou na história da vida monástica como algo que ajuda nesse processo, inserindo um elemento de equilíbrio, de atividade física, vamos dizer assim, né? Mas no contexto que a gente vive hoje, econômico, social, você tem uma fonte de renda que pague todas as contas e que seja um trabalho puramente braçal, não é desafio. Muito desafiador. E aqui no Brasil, esse é o único mosteiro masculino. O único mosteiro masculino. É o único mosteiro trapista. Mas tem vários outros mosteiros que também seguem a regra de São Bento, né? Então, a vida monástica beneditina chegou no Brasil no século XVI, que são os monges que têm o hábito preto, né? Mas é a mesma família. Nós somos uma reforma da reforma. Se difere pela vestimenta? Tem a ver? A vestimenta é o sinal externo, né? Mas são ordens diferentes, né? Uma maneira, uma ênfase. É a mesma regra de São Bento, é a mesma regra monástica, os mesmos valores, né, da vida monástica cristã, mas com ênfases diferentes, né? E essas ênfases geraram estruturas institucionais distintas, né? A veste é só uma expressão dessas diferenças. Nós temos mais ênfase no silêncio, na solidão, na separação do mundo, né? Alguns mosteiros vão ter mais ênfase na liturgia, até com algum trabalho de apostolado, trabalhos intelectuais, a parte da cultura, né? Então, a gente tem boas relações, graças a Deus. Tem muitos mosteiros no Brasil, mas da reforma trapista, só o nosso e o das irmãs. E quantos tem no mundo? 179 casas. 179. Nos 5 continentes. Então temos o
privilégio de ter aqui no Paraná. Bom, não sei se é um privilégio, Não sei. pra gente é um privilégio estar aqui, né? Exatamente, Espero que para as pessoas seja também. eu espero que a gente colabore também, né? As É. pessoas experimentem dessa forma. Agora eu vou perguntar uma coisa sobre uma curiosidade minha. Por que cela? As pessoas associam a cela com presídio, né? Então, mas as palavras elas vão evoluindo conforme a cultura, né? Então, a palavra latina cela significava um recinto, assim, um dormitório, um quarto, até poderia ser um tipo de almoxarifado. Então, era uma palavra que tinha um sentido mais amplo, que como foi utilizada pelos presídios, pelas penitenciárias, criou-se uma associação negativa. Então, na clausura, no prédio onde nós vivemos, cada irmão tem a sua cela individual. É um quarto que deve ser também um lugar de oração, né? Então, é responsabilidade de cada irmão preservar aquele lugar como mais íntimo. A ideia não é trabalhar lá ou guardar muitas coisas, ele tem que ter tudo no mosteiro tem que ter a sua sacralidade, né? Mas então a palavra que a gente entende é no sentido mais amplo, assim. Não temos grades. Não, nem correntes, não, assim, não tem. Mas é interessante que, na verdade, o uso da palavra cela nos presídios, ela vem dos mosteiros. Porque na história, na Idade Média, né, antigamente não existiam presídios, né? As pessoas eram jogadas nas masmorras, às vezes sofriam sentenças mais drásticas, né, como roubou, vai ter a mão cortada. Invadir uma propriedade privada vai ser morto, enfim. Para minimizar essas penalidades, uma ideia que se teve ao longo isso no final da Idade Média é de usar os mosteiros como um espaço de reabilitação social daqueles que tinham cometido crimes, sobretudo crimes eclesiásticos, né? Às vezes padres religiosos ou leigos que desviaram recurso, fizeram alguma coisa assim da igreja, ao invés de ter uma punição muito drástica naquela pessoa, elas eram enviadas para os mosteiros para ter um tempo de reabilitação, de fazer penitência, e daí vem o nome penitenciário. Né? Então, a palavra cela é usada hoje nos presídios porque elas eram usadas nos mosteiros, né? No passado. E como essas pessoas que estavam fazendo a reabilitação ficavam nas celas, elas acabaram, com o tempo, foi sendo associado mais ao presídio. E acaba tendo um significado ruim, né? Ruim. Você está preso, tá aí. Você vê que não é... Não, originalmente não. A penitência é um instrumento de salvação. De salvação. A ideia é essa. Infelizmente, a gente sabe que nossos presídios não fazem isso. Mas a ideia da penitência é algo positivo, salvífico. E talvez seja importante esclarecer que penitência não é se bater, não, passar fome. Às vezes a gente também associa isso, né? Penitência já pensa logo num chicote, né? Não. Mas penitência é um esforço de conversão, de mudança de atitude. Existem alguns pequenos sacrifícios que ajudam nesse esforço, né? Mas penitência... Mas eles mostram como se fosse um castigo. Mas não é. Não. É um meio para ajudar o esforço de conversão pessoal. A pessoa cometeu um erro, quer mudar, mas ainda tem algo dentro dela que precisa ser corrigido. Como que ela faz isso? A penitência está ali como um instrumento para ajudar esse processo de transformação interior, né? Essa ideia de que nós somos corpo, alma e espírito, está tudo interligado, né? Então, a minha natureza ela vai tender para o quê? Para a preguiça, porque é cômodo, para a zona de conforto. Então, se eu quero realmente ter uma mudança de vida, eu vou ter que fazer alguma coisa para até que todo o meu ser se mova nessa direção, né? Então, às vezes são pequenos sacrifícios que você faz, mas num viés positivo. Se as pessoas soubessem que a parte espiritual é tão importante na vida, né? Sim. É essencial? É essencial. Se não fosse essencial, não existiriam mosteiros em nenhuma religião, em nenhuma parte do mundo. E hoje, existem muitas pessoas que procuram o mosteiro. Qual a finalidade do quê? Bom, São viajantes, são curiosos, são turistas? Tem duas maneiras de responder essa pergunta, né? Uma olhando do ponto de vista da pessoa que vem, né? Aí tem diversas motivações, né? Muitas vezes por nenhuma razão espiritual propriamente dita, né? Como você mesmo mencionou, né? Turismo, curiosidade, às vezes até... Tirar foto para casamento. Tirar foto para casamento.
pessoa que está sempre andarilhos, procurando ajuda, as mais diversas motivações do ponto de vista da pessoa. Eu, particularmente, gosto de pensar que nós estamos aqui como um lugar de encontro, né? Então, Deus nos chamou aqui para criar um lugar propício para a gente se encontrar com Ele. Mas esse espaço acaba sendo propício para qualquer pessoa que vem. Então, eu pessoalmente creio que, além das motivações, por trás das motivações pessoais, sempre tem essa ação invisível de Deus que atrai as pessoas para... Mas no final, assim, as pessoas vão falar, nossa, eu não imaginava que era assim, acabei tendo uma relação com Deus diferente do que eu pensava. Tem algum... O mosteiro é sempre uma surpresa, porque aqui é realmente a casa de Deus, assim, né? Então a gente acredita que ele é o dono, nós somos os hóspedes que ele acolheu, os mendigos que ele nos acolheu. Mas a ideia é que qualquer pessoa que venha aqui, ela vai ser tocada de alguma forma, né? Por exemplo, mesmo eu, assim, dando um testemunho, quando eu vim a primeira vez aqui em 2010, eu vim para descansar, eu estava um pouco cansado, um pouco estressado com o meu trabalho, e eu não vim pensando em vocação religiosa, não vim pensando em nada. Eu até estava afastado da igreja quando eu vim, né? Mas aqui eu fiz esse encontro que ele falou. Então a gente não sabe, né? A ação de Deus nos ultrapassa. A gente acolhe qualquer pessoa que venha, todos os homens de boa vontade, né? Como as constituições falam, desde que, lógico, mantenham a paz monástica, né? Então a ideia é que seja um ambiente de silêncio, as pessoas... E a maioria das pessoas colaboram mesmo, assim, a gente não tem muito o que reclamar. Vocês têm um local aqui onde as pessoas podem ficar também, né? Sim, nós temos uma hospedaria mas ela não é uma pousada, assim, né? Ela acolhe pessoas que têm esse desejo de estarem num espaço propício de encontro consigo, de encontro com Deus, né? Um momento de reflexão nós acolhemos essas pessoas nesse espaço, né? Nesse espaço. E a igreja está sempre de portas abertas também. Mesmo a pessoa que não vai se hospedar, ela pode vir participar de alguma oração, participar da missa dominical. Só algo a respeito, né, da sua pergunta. De fato, em geral, a experiência das pessoas é positiva. Nossa, vim ao mosteiro, não achava que era assim. Mas, é claro, a reação pessoal, às vezes, é meio imprevisível. Eu lembro de uma história, aqui da hospedaria, que um antigo irmão que cuidava da hospedaria contou para mim, que teve um hóspede que chegou para ele e disse, desculpa, eu quebrei a tranca da janela. Eu disse, mas o que aconteceu? Né? Não tem problema, mas o que aconteceu? Você se machucou e tal? Senão, o silêncio me fez sentir tanta raiva que eu tive que quebrar, dei um soco na tranca. Né? Então, às vezes, a reação pessoal é muito subjetiva. Tem pessoas que se sentem assustadas, assim, às vezes com silêncio, né? Às vezes a proximidade de Deus, pessoas que não quero, né? Mas em geral é positivo. Em geral é positivo, mas não dá para dizer que todo mundo tem sempre um elemento subjetivo, assim, né, nessa experiência. Irmãos, vocês comentaram a relação da quantidade de mosteiros que tem no mundo, né? E temos um aqui no Brasil, que é aqui. Mas o porquê que o mosteiro escolheu esse local? Campo do Tenente, para você estar lá. Então, como o primo Matheus mencionou, o nosso mosteiro foi fundado por um mosteiro trapista norte-americano, no estado de Nova York, chamado Genesee, né, Nossa Senhora de Genesee. Isso, ali depois, meados do século passado, houve um grande incentivo, uma exortação para que houvesse fundações na América Latina. Né? O abade da época, desse mosteiro de Genesee, Dom John Eudes, ele tinha um grande desejo de fazer uma fundação no Brasil. Quando ele começou esse projeto de fundação no Brasil, procurou os monges, né? Inclusive o padre Francisco Ditzler, que está conosco até hoje, o único fundador vivo. É o único fundador vivo, 99 anos, né? E era o primeiro superior. O Dom John Eudes estava elaborando todo esse projeto, entrou e começou um contato com pessoas no Brasil, né? Na época, aqui, ainda era a Arquidiocese de Curitiba, né? E o arcebispo da época era Dom Pedro Fidalgo. E por um arranjo da providência, havia um terreno, não aqui em Campo Tenente, mas na Lapa, né? Inclusive eu acho que, se não me engano, são dois padres, os padres Miller, tinham um terreno lá e que eles queriam pôr à disposição do mosteiro, né?
Por uma série de questões estruturais, não foi possível, eles vieram, os fundadores se instalaram lá, ficaram alguns anos lá, mas notaram que não tinha condições de montar um mosteiro lá por uma questão de espaço, estrutura, coisas assim. Daí eles começaram a procurar a região e encontraram esse terreno que na época era a chácara de Novo Mundo, né? Encontraram, gostaram do terreno, viram que tinha um grande potencial para acolher um mosteiro, bem localizado, perto de uma cidade grande de Curitiba, mas não perto de uma maneira que atrapalhasse o nosso próprio estilo de vida, e decidiram comprar aqui esse terreno, entregaram lá o terreno na Lapa e começaram a montar o mosteiro aqui. Por isso que chama Mosteiro de Nossa Senhora do Novo Mundo, porque aqui esse terreno era a chácara do Novo Mundo, né? Então, mas basicamente foi algo inusitado. Em parte do mérito é do Dom Pedro Fedalto. O padre Dom Pedro Fedalto, ele foi um dos grandes entusiastas da vida do Mosteiro Trappista na Arquidiocese de Curitiba. Eu achei que o clima influenciava alguma coisa, talvez ser um pouco mais frio aqui. Bom, eu não sabia dizer. Eu acho que não. Não. Eu acho que Dom João Eudes ele fez contato com vários bispos, né? Então, e como Dom Pedro Fedalto pegou a inspiração, então eles já vieram aqui para o sul. E quantos anos tem o mosteiro? O mosteiro veio para lá em 1977. Aqui eles vieram, se não me engano, em 1982. Então aqui, né, essa instalação, todo esse espaço, vai ter 40 anos. Tem 45 já de vida trappista no Brasil. 45. Contando o tempo, os 3 anos na Lapa, né? Mas aqui em Campo Tenente, acho que 40 anos. E ainda tem um fundador aqui. Tem, graças a Deus. Nosso tesouro. Nosso tesouro escondido. No campo. No campo. No Campo Tenente. Se Deus quiser, ano que vem ele completa 100 anos. 100 anos. Lúcido, continua dando aula. É muito bom. E existe uma forma de comemoração entre vocês? Ou é uma coisa mais íntima, ou vocês sabem? Para o Padre Francisco a gente celebra tudo que a gente pode. Depois dos 95 anos tudo é festa. Então, festa do batismo, festa do crisma. Depende da celebração. Por exemplo, quando o Padre Mas como é uma festa de um aniversário, assim, que tem a bolo. Sim, entre nós sim. Entre nós, assim, a gente faz uma pequena celebração, sim, dos aniversariantes. Mensal, a gente faz uma mensal, não é no dia da... Mas assim, algo bem simples, só com um bolo, um refrigerante, uma coisa assim. Agora, por exemplo, quando tem uma data mais especial, como 50 anos de sacerdócio, 50 anos de vida monástica, às vezes a gente faz uma confraternização mais ampla, convida amigos da comunidade. Ou quando algum irmão faz votos, por exemplo, tal irmão vai fazer profissão solene, aí tem uma festa, a família vem, né? Então esses momentos especiais a gente faz alguma coisa mais significativa. Em geral é bem simples, bem bonita assim, bem simples. Esse ano a gente teve 2, né? Uma profissão solene no começo do ano, que foi a minha, graças a Deus. Grande festa. Grande festa. Foi o marco da história. Foi. Supimpa. E a ordenação sacerdotal do Padre Paulo, que é o nosso superior, né? Então, nesses eventos, a gente geralmente convida amigos de mosteiro. Tem mais interações, faz uma confraternização fora ali, por causa do número de pessoas e tal. Mas... aquela curiosidade, eu achei que vocês têm algumas restrições, né? Tanto na alimentação, vocês possuem ou não? Toda a nossa vida ela deve ser carregada de sentido. Então, por exemplo, a nossa alimentação seja a serviço de algo maior. Tem que ter o cuidado também com a saúde dos irmãos, né? Então a gente procura ter uma dieta balanceada para que todo mundo tenha força para trabalhar. Não adianta ser ou asceta e depois ficar se arrastando, né? Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio, é um desafio, mas a alimentação está a serviço de algo maior. Então, por exemplo, se é uma festa de uma profissão solene, não tem problema, ninguém vai fazer jejum naquele dia, assim, né? Você não pode explodir de comer. Também não. O monge tem que ter discernimento de tudo, assim. Tem que ter discernimento. Nossa, vamos dizer assim, principal fonte espiritual, que é a regra de São Bento, ele coloca 2 valores a respeito da alimentação, que são a simplicidade, a moderação, mas o cuidado com a saúde, né? Tanto é que para enfermos, velhos, né, a gente aqui não tem criança, não acolhemos crianças no mosteiro, mas lá
na Idade Antiga, né, na Idade Média, os mosteiros acolhiam, né, crianças para formação e tudo. E eles também eram dispensados da disciplina assim, alimentar e tal. Então, mas de uma maneira geral, a austeridade monástica, na nossa espiritualidade, né, ela tem a ver com simplicidade e tem a ver com colocar a vida a serviço dessa meta superior que é a busca de Deus, né, de viver na presença de Deus e não se perder naquilo que é supérfluo, né, naquilo que é realmente supérfluo. Né. João Cassiano fala uma coisa interessante, porque se eu cometo, por exemplo, um excesso na alimentação, eu posso depois me arrepender e tentar, não, cometi um excesso. Né? Ele diz assim, se a pessoa comete um excesso para menos falta, ele talvez não tenha força de se recuperar. Né? Então a gente tem que ter o cuidado dos dois lados. Assim, qualquer um dos extremos não é saudável. Tanto comida de mais como comida de menos. Em tudo a gente busca um equilíbrio. Né? Aqui existe uma diversidade, então não tem assim... Tem um alimento que é tradição de vocês. Um prato, alguma coisa. Olha, sempre a gente come isso. Vamos dizer, uma polenta, ou existe alguma coisa relacionada a Arroz e feijão. Arroz e feijão. E alface. Alface. Não sei por que alface é a tradição da casa. Não, acho que a gente tem os pratos típicos da Que culinária vem lá brasileira. atrás. É culturação, a culinária brasileira, mas não tem nada que ensinou. Por sermos monges, a gente tem que comer alfafa. Quando os fundadores chegaram, eles tinham uma dieta basicamente norte-americana. Aos poucos que vai se adaptando, né? A gente ainda preserva... Local, né? Aos poucos, a gente ainda tem alguns traços da alimentação norte-americana. Um piquenique no sábado, coisa simples assim, né? Mas, em geral, as comunidades se adaptam ao seu local, à cultura. Até porque, senão, os jovens que vão ingressar vão estranhar muito, né? Se tiver uma comida muito diferente, para eles vai ser um choque muito grande. Então, arroz e feijão, todo dia. E alface. Alface. Bom, gostaria de partilhar com todos vocês que estão nos acompanhando realmente uma mensagem de paz e de esperança, né? Porque por mais que a gente tenha tanto mal no mundo, né? E a gente, aqui no Mosteiro, nós estamos cientes de tanta coisa que tem acontecido, a humanidade passou um período muito difícil com essa pandemia, né? A gente faz uma descoberta, várias descobertas aqui no Mosteiro. A primeira é que o mal que existe no mundo está dentro de nós. Então não adianta eu fugir para nenhum lugar, eu vou ter que enfrentar primeiro o que existe dentro de mim, né? Mas a gente faz uma descoberta ainda maior, né? Que o bem é infinitamente superior ao mal, né? Então a gente tem que ter essa fé, essa esperança em qualquer situação de que o bem vence, né? E de que a vitória de Cristo é real e que ela vai se manifestar e que a gente tem que perseverar, né? Nosso Senhor avisou que viriam momentos difíceis, a história comprova isso, mas Ele está do nosso lado. Então, realmente uma palavra de esperança, que as pessoas se cuidem, né? Assim como nós precisamos nos cuidar no mosteiro, vocês precisam se cuidar fora, viver bem a sua vocação e saber que é Deus quem nos procura. Nós não precisamos procurar a Deus, Ele nos procura onde nós estamos, Ele está ao nosso lado e a vitória dele é certa, né? Então, a nossa fraqueza não deve nos assustar, a nossa fraqueza é o espaço onde Ele se manifesta, né? Então, que Deus os abençoe e os ilumine e fé, temos que confiar. Bom, o meu desejo, diante de todas essas dificuldades, né, desafios que a gente enfrenta no mundo, nos nossos tempos, é que cada pessoa realmente descubra, experimente e viva, né, a verdade de que cada pessoa foi criada por Deus, foi criada por um ato de amor de Deus. Cada pessoa foi amada desde toda a eternidade, né? E que cada um possa experimentar isso em si mesmo e pode ter consciência, possa desenvolver a consciência, né? De que isso não é algo individual, particular, mas é de cada pessoa. Então, não importa raça, sexo, opinião política, religiosa, essa verdade de que nós somos amados por Deus e fomos criados por Deus, que temos uma dignidade, é algo que toda pessoa tem, não importa o estado que cada um se encontra. Esse é o meu desejo, né? Que cada um possa realmente descobrir e viver isso, essa maravilha da vida, né? Que nós somos amados e todas as pessoas são amadas e são dignas de amor. Esse é o meu desejo para cada um de vocês. E o programa Meu Brasil vai ficando por aqui.
nesse lugar de paz. Até a próxima semana!